Que alegria poder chegar até você nesta segunda-feira para passarmos meia hora juntos e meditando na palavra de Deus, receber uma unção nova, uma manifestação nova da graça divina nos nossos corações, para que nós possamos viver um tempo novo, um tempo de bênçãos, um tempo de conquistas, um tempo de realizações. Convido você a fazer do programa de hoje o seu encontro pessoal com Deus, o seu momento especial de motivação e de devoção na presença de Deus. Vivermos assim este encontro maravilhoso com Deus para receber dele algo impactante, algo que é capaz de mudar o rumo da nossa caminhada. A presença de Deus na nossa vida faz uma série de coisas que às vezes nós nem imaginamos que poderiam acontecer. O direcionamento novo que Deus nos dá pela sua palavra indica uma posição especial na vida, de forma a vivermos melhor, sermos mais felizes, abençoados e vitoriosos. Hoje, por ser segunda-feira, é dia de anunciar o salmo de campanha da semana. É dia de comentar este salmo, lendo versículo por versículo. Eu tenho para você a campanha dos salmos. Já são 1068 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Então veja que tem muito tempo que a gente faz essa campanha. Campanha essa que tem despertado o povo a ler a Bíblia, despertado o povo a conhecer mais a Deus, despertado o povo a viver mais perto de Deus. Eu convido você a fazer a campanha do salmo dessa semana. Nosso salmo é de número 106, Salmo 106. É um salmo relativamente grande, são 48 versículos, mas é possível você fazer essa campanha lendo o salmo todo, uma vez por dia, durante 7 dias. Lembra que antigamente eu fazia a campanha dos salmos, era 100 leituras por semana, aí eu resolvi fazer uma mudança para fazer a campanha dos salmos todos. Então nós já começamos no salmo 1º, já estamos no 106º salmo e vamos até os 150. E desta forma nós estamos lendo os salmos por inteiro. Tem alguns salmos maiores, tem outros salmos menores. Hoje é um dia de ler um dos salmos grandes, que são 48 versículos. Então eu convido você a fazer este esforço nesta semana, ler o Salmo 106 uma vez por dia durante 7 dias e fazendo essa campanha, seja para você, seja para alguma outra pessoa. Coloque um propósito aí diante de Deus, a seu favor ou a favor de alguém, e faça a campanha, mas faça as leituras em espírito de oração, buscando conhecer mais a Deus. Se possível, quando chegar num versículo que você não entendeu direito, você procura um auxílio em dicionários, outros livros de comentários da Bíblia e entenda bem a palavra, porque os salmos compõem assim uma preciosidade para o nosso bem-estar espiritual e é importante fazer esta leitura. Eu vou correr um pouquinho com o programa de hoje porque eu quero ler os 48 versículos, então fica atento aí e viva conosco este programa na certeza de que ele vai ser bênção na vida de cada um de vocês. Durante o programa, além do comentário do salmo de campanha da semana, eu faço 2 orações. Na primeira oração, eu peço a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. Na segunda oração, que é o altar da intercessão, eu vou apresentar todos vocês diante de Deus. Então, quero ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão. Você tem a oportunidade, através dos telefones que temos aí na tela, e se você tem o WhatsApp, eu prefiro que você faça o uso do WhatsApp e manda a mensagem por escrito, aí coloca o seu nome e nomes que você queira incluir, faça uma lista aí e nós vamos orar juntos. Para cada nome nós vamos pedir a bênção do Senhor, o agir do Senhor em cada vida. Vivamos, portanto, esta obra com muita fé, com os corações abertos, com a nossa mente voltada para agradar ao Senhor, com o nosso coração inclinado para Deus e desfrutemos do melhor que Deus tem para a nossa vida. Eu louvo a Deus por todos vocês que nos acompanham. Esse programa que está no ar há mais de 21 anos
tem sido um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Aqui tanto eu, como o pastor Welton, o pastor Fábio, que apresentamos o programa, temos a alegria de estar convosco. Nesses dias o pastor Welton não está participando, a Giz está no lugar dele, e como o pastor Welton e a Giz estão correndo aí o objetivo que todos sabem, eu estou fazendo mais programas. E desta forma, tendo mais contato com vocês. Mas logo, logo tudo volta ao normal. E aí nós continuamos levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de vitória a cada coração. Vivamos, portanto, esta obra com muita paz no coração, recebendo de Deus bênçãos novas, preciosas e especiais. Quero fazer a primeira oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por todas as pessoas que têm contribuído com este programa, que têm me ajudado financeiramente a mantê-lo no ar. Peço que a tua bênção, ó Pai, seja com todas estas pessoas. Que o Senhor possa alcançar cada uma delas, onde elas estiverem, espalhadas pelo mundo afora, e que as bênçãos sejam muitas na vida de todas elas. Abençoa e recompensa cada evangelista associado, cada contribuinte esporadicamente que tem oferecido as suas contribuições, que eles possam ser prósperos, abençoados e vitoriosos. No nome de Jesus eu te peço, amém. Eu quero inclusive pedir a você que está me assistindo agora, você vê aqui na tela o nosso QR Code, vê também a nossa chave Pix, passa um Pix para nos ajudar aqui. Olha, eu não peço dinheiro para mim não, esse dinheiro é para o programa. Eu e os demais que me ajudam aqui não ganham nada por apresentarem o programa, mas eu tenho custos de produção, custos de veiculação, tudo isso são custos altíssimos. Então eu peço a ajuda de vocês. Ou você entra em contato conosco para tornar-se um evangelista associado e contribuir mensalmente com um valor, eu mando os boletos para vocês, ou então usa aí o celular, passa um Pix e você já está me ajudando a fazer esta obra. Você está se tornando em um parceiro importante para que juntos possamos alcançar pessoas neste trabalho evangelístico, neste trabalho missionário que a gente faz aqui com muita alegria no coração. E desde já agradeço a participação e a contribuição de todos vocês. Vamos então para a leitura do Salmo de campanha desta semana, Salmo 106, que começa dizendo assim no primeiro versículo. Vou ler 1, 2 e 3. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Este salmo, ele começa falando da necessidade que temos de louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor é reconhecer a grandeza dEle, reconhecer o poder dEle, reconhecer as bênçãos dEle como privilégios na nossa vida, reconhecer a ação dEle a nosso favor. E a ação de Deus, ela é ampla. Vai desde o dia que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, e ali morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, e continua no transcorrer da história, pronto para nos abençoar e nos fortalecer. E quando o salmista aqui fala de além louvar ao Senhor, ele também desperta-nos a falar das maravilhas de Deus, a contar às pessoas aquilo que Deus fez na história, aquilo que Deus prometeu fazer em todo o tempo da história, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo que nós estamos vivendo na história. Então é muito importante isso. E o último versículo que eu li dos 3 fala sobre direito e justiça. Nós vemos que o termo direito e justiça hoje está um tanto quanto conturbado na sua compreensão e o que é pior, na sua interpretação. A gente lê uma coisa, mas interpreta outra. E tem muitas pessoas que estão mudando a maneira de aplicar a justiça, ou seja, a maneira de julgar o direito de alguém de acordo com a sua cabeça, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua boa vontade. Muitos estão interpretando as leis a seu bel favor, ou a favor de alguém. Mas nós precisamos entender que direito é direito, justiça é justiça. E precisamos atuar nesta linha, sabendo que cada um tem o seu direito, mas cada um também tem o seu dever. Então, errou, tem
o rigor da lei ou o preceito legal para condenar e para cobrar aquele direito que foi muitas vezes usurpado, aquele direito que não foi observado. Então nós precisamos de observar tudo isso. No versículo 4, 5 e 6, nós vamos encontrar a seguinte leitura: lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação e me glorie juntamente com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Veja que o salmista aqui, ele está pedindo que o Senhor esteja lembrando de cada pessoa para que possa entender a nossa necessidade, muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, e usar do filtro da misericórdia ao tratar conosco. E isso é importante nós sabermos que servimos a um Deus poderoso, a um Deus justo, a um Deus eterno, a um Deus santo, mas que Ele, pela misericórdia, olha para nós sempre tendo esse filtro diante dele. Quando Ele olha para mim, para você, e às vezes observando os nossos erros, as nossas falhas, Ele está dizendo, mas eu abri a porta para eles, foi pago o preço na cruz do Calvário, eu vou agir misericordiosamente. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa e deixa, porque muitos confessam e continuam praticando aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos de trabalhar para que, cometendo um erro, nós possamos cair em si como aquele filho pródigo. Ele estava longe porque ele falhou diante do Pai, falhou diante das leis, falhou diante dos mandamentos divinos, porque os mandamentos divinos dizem honra pai e mãe para que sejam os teus dias prolongados. E ele errou, falhou diante do seu pai, da sua mãe, da sua família e foi pelo mundo afora. Mas depois de sofrer muito, ele caiu em si e arrependeu. E ele disse, se eu pudesse voltar. E ele disse, eu vou tentar, eu vou voltar. Quem sabe o meu pai me receba, nem que seja para ser um empregado dele. E quando ele chegou, o pai estava esperando, e o pai abraçou, o pai nem deu ouvidos à proposta dele de tornar-se um empregado, o honrou como filho, o recebeu de volta como filho e fez festa para comemorar o seu retorno. Porque a misericórdia de Deus leva-o a agir conosco desta forma. Quando eu vou para o versículo de número 7, eu encontro as seguintes palavras. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas benignidades, antes foram rebeldes contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder, pois repreendeu o Mar Vermelho e este secou-se, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Salvou-os da mão do adversário, livrou-os do poder do inimigo. As águas, porém, cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Veja, neste trecho aqui, o salmista faz uma alusão importante a todo o milagre do Mar Vermelho. Ali foi um milagre jamais acontecido na história da humanidade, nem antes e nem depois. Do mar se abrir e fazer ali um corredor seco para que o povo pudesse atravessar o mar e chegar do outro lado. Isso foi algo portentoso, foi algo glorioso, foi algo maravilhoso. Só o Deus, que é o patrono da natureza, o criador de todas as coisas, poderia fazer uma obra dessa. E o mar se abre, eles entram, atravessam, e lá do outro lado vão cantar o cântico da vitória, porque Deus os salvou das mãos do inimigo. O faraó vinha com toda a fúria para recapturá-los, para trazê-los de volta, porque arrependeu de ter liberado. Era uma mão de obra barata que eles tinham, era um povo dedicado, um povo diferenciado. Eles disse, nós vamos ficar na pior, porque nós perdemos toda essa força que esse povo dedicava aqui na nossa terra a nosso favor, porque eles chegaram lá convidados,
depois permaneceram por um tempo honrados e depois, infelizmente, foram tornados escravos no Egito. E nesse tempo da escravidão, eles contribuíam para o progresso daquela nação, daquele povo. E o faraó arrependeu. E arrependendo, falou, vamos recapturá-los. Mas Deus abriu o mar, porque o faraó sabia que eles iam dar de cara com o Mar Vermelho, e falou, eles não vão conseguir atravessar. Eles não fizeram o cálculo certo da rota que eles teriam que fazer. E aí ele foi atrás, na certeza de que traria todo mundo amarrado, preso, debaixo de chicote e assim por diante. Mas quando chega lá, para surpresa de Faraó, o mar estava aberto e eles estavam terminando de atravessar. Aí o Faraó viu, o caminho está aberto, vamos entrar pelo caminho. E entraram. O que aconteceu? Do outro lado, Moisés mandou que as águas se juntassem e todos morreram afogados ali naquele momento, porque Deus estava agindo a favor deles, não a favor daqueles inimigos. Há um Deus que age por nós. E a Bíblia diz que quando Deus opera, ninguém pode impedir. É sempre muito bom nós temos essa capacidade diante de um favor recebido, de um benefício recebido, de uma bênção alcançada, nós pararmos para agradecer. Lembra de Samuel? Ele parou depois de grandes vitórias, de grandes bênçãos alcançadas nas batalhas que ele travou com seu exército, e ele colocou uma pedra e colocou o nome daquela pedra de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. É importante nós diariamente agradecermos a Deus por aquilo que Ele faz diariamente na nossa vida. E quando nós somos reconhecedores dos benefícios divinos, nós estamos nos cacifando para receber mais bênçãos dos céus. No versículo de número 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eu vou encontrar as seguintes leituras. Leiamos então. Versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus no ermo. E ele lhes deu o que pediram, mas fê-los definhar de doença. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abirão. Ateou-se um fogo no meio da congregação e a chama abrasou os ímpios. Veja, aqui nós vamos encontrar os percalços da caminhada. Os percalços e as dificuldades advindas da desobediência, da incredulidade, da falta de gratidão que esse povo tinha que ter com Deus. Veja, Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha colocado uma nuvem durante o sol quente do deserto para fazer sombra para eles e dar umidade. Deus já tinha colocado a coluna de fogo à noite, porque o deserto fica escuro e esfria muito, então aquela coluna de fogo aquecia e iluminava. Deus já estava dando tantos privilégios e muitos outros privilégios iam acontecer daí para frente. E nesta hora esse povo esqueceram de tudo que Deus já tinha feito, de tudo que Deus já tinha prometido e se rebelaram, levantaram contra Moisés, levantaram contra Arão e as consequências foram graves por causa dessa desobediência. Nós precisamos de conhecer cada dia mais a Deus, conhecer as bênçãos que Deus nos dá, reconhecer os privilégios que desfrutamos e nunca permitir que a fraqueza, que a dificuldade qualquer que seja, venha nos colocar contra Deus. Mas sempre a favor de Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Se não cura, continua sendo Deus. E nós caminhamos com Ele, servindo a Ele sempre com alegria. Vamos para os versículos 19, 20, 21 e 22. Assim está escrito. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram uma imagem de fundição. Assim trocaram a sua glória pela figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho. O esquecimento das bênçãos de Deus é um perigo enorme nas nossas vidas, porque Ele nos dá tantas coisas, Ele abre tantas portas, Ele nos proporciona
maravilhas a cada dia. E aí a gente, por qualquer coisa, esquece e se volta contra Deus e começa a acusar Deus como se ele fosse responsável pelas nossas mazelas. Isso é muito perigoso. Isso aconteceu com este povo. Eles trocaram a glória do eterno pela glória de um animal. Quantas pessoas têm trocado a glória de Deus pela glória humana? Quantas pessoas têm deixado de adorar a Deus e têm adorado pessoas? Quantos que conhecem o poder de Deus já buscaram, já desfrutaram de bênçãos divinas na vida, mas preferem trocar aquilo que é de Deus por aquilo que é da terra? Quantas religiões que colocam no pedestal alguém que já viveu, alguém que está vivo, como seu salvador, como seu senhor, como seu intermediário, como seu protetor e coisas assim. Até pessoas inteligentes que poderiam raciocinar logicamente, coerentemente, colocam pessoas, animais, objetos, peças de ouro, de gesso, de madeira, qualquer coisa, e adora como se fosse Deus, e honra como se fosse Deus, carrega no pescoço, tem tatuado no corpo, tem decalque no carro, tem na porta de entrada da casa, da fazenda, da cidade, coisas terrenas. Então isso é uma ingratidão muito grande diante de Deus. E Deus olha e fica às vezes questionando, olha, eu fiz tanto por essas pessoas, olha o que elas estão fazendo agora. Mas continuamos a ler. O 23 vai dizer assim, pelo que os teria destruído, como dissera se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele para desviar a sua indignação, a fim de que não o destruísse. Veja, Deus coloca alguém à nossa frente, na nossa vida, às vezes para nos ajudar. E às vezes nós resistimos a esta pessoa que Deus colocou para nos ajudar. Tenhamos cuidado. Os versículos 24, 25, 26, 27 vão dizer assim, também desprezaram a terra aprazível, não confiaram na sua promessa, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que dispersaria também a sua descendência entre as nações e os espalharia na terra. Veja, a rebeldia leva as pessoas a tomarem atitudes que às vezes nós ficamos impressionados por que estão fazendo isso. Então, cuidado para você não trazer rebeldia para dentro do seu coração. Reconheça que Deus é amor, que Deus é poder, que Deus é graça, que Deus é o caminho, que Deus é o meio pelo qual nós vamos chegar aos céus e desfrutar da eternidade. E nunca se rebele contra Deus, porque isso fará um mal enorme na tua vida. O versículo 28 vai dizer, também se apegaram a Baal, Peor, e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Olha o perigo de afastar de Deus. Versículo 29, assim o provocaram a ira com suas ações, e uma praga arrebentou entre eles. As consequências do afastamento de Deus são graves, e são muitas. Então, o melhor mesmo é caminhar com Deus e seguir em frente. Os versículos 30 e 31 vão dizer, então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela praga. Isto lhe foi imputado como justiça, de geração em geração para sempre. A misericórdia de Deus é tão grande que mesmo, às vezes, nós afastando completamente de Deus, Deus levanta alguém para nos ajudar, para que nós possamos ter o caminho do retorno e voltar a desfrutar da bênção. E Deus esquece aquilo que nós fizemos de errado e nos pavimenta uma estrada gloriosa para caminharmos em frente. Os versículos 32 e 33 vão dizer, indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque amarguraram seu espírito e ele falou imprudentemente com seus lábios. A Bíblia diz que no momento da opressão até o sábio endoidece. Então Moisés aqui diz palavras assim, mas ele estava sob pressão. E na hora da pressão é muito perigoso, porque tem hora que a gente é melhor calar, ouvir calado, engolir seco, mas continuar em frente para não falar bobagem. Os versículos 34, 35, 36, 37, 38 e 39 vão dizer assim, não destruíram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhe um laço, sacrificaram seus filhos, as suas filhas aos demônios,
e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que eles sacrificaram dos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram pelos seus feitos. É o cuidado que cada um precisa ter para não permitir um retorno, um retrocesso, um caminho que desagrada a Deus. Os versículos 40, 41 e 42 vão dizer: pelo que acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam dominavam sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, e debaixo das suas mãos, destes foram eles humilhados. Olha as consequências do afastamento de Deus, as consequências da rebelião contra Deus. Versículo 43 vai dizer: muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes nos seus desígnios e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição quando ouviu o seu clamor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Repito isso muitas vezes, porque mesmo as ações serem totalmente contrárias aos propósitos divinos, quando as pessoas arrependeram e clamaram, ele ouviu e abençoou e fez uma grande obra. Versículo 45. E a favor deles lembrou-se do seu pacto e aplacou-se segundo a abundância da sua benignidade. Por isso fez com que obtivessem compaixão da parte daqueles que os levaram cativos. Versículo 47. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E diga todo o seu povo: amém, louvai ao Senhor. O Salmo começa dizendo: louvai a Deus, fez um relato mostrando as mazelas das pessoas contra Deus, mas termina dizendo: voltemos ao caminho onde não deveríamos ter deixado, voltemos à presença de Deus e vivamos as bênçãos do Senhor. Faça essa campanha para você ou para alguém. Leia o Salmo 106, uma vez por dia, durante 7 dias, e seja muito abençoado por Deus. Vamos orar juntos agora no altar da intercessão. Quero aqui, com muita fé no coração, fazer esta oração. Pai, em nome de Jesus, com a minha mão ungida estendida no vídeo, eu quero clamar a favor de todas essas pessoas que oram comigo. Alcança, Senhor, onde elas estão agora. Que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida de cada uma. Veja, Senhor, cada pessoa, veja cada necessidade e libera as bênçãos que são necessárias. Opera, Senhor, maravilhosamente. Pai, em nome de Jesus eu declaro todos abençoados por Ti. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Diga comigo, encerrando: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.